E eu vindo para cá, é incrível, né? Às vezes a gente programa uma coisa, estuda outra. Aí eu estava vindo para cá, o Espírito Santo, ele colocou uma mensagem muito forte no meu coração. Sabe aquela mensagem que você escuta o Espírito Santo ministrando na sua mente, e ao mesmo tempo você sente vontade até de chorar, falar: caramba, Espírito Santo, como o Senhor é bom, é maravilhoso, como o Senhor tem cuidado de nós. E Ele sempre vai continuar cuidando, amém? Quando a gente diz que você não está só, é porque realmente Ele nunca vai te deixar só. E Ele sempre vai fazer de tudo para atrair a nossa atenção. Você sabe que lá no deserto, o povo começou a ser picado por serpente, e eles foram buscar ajuda em Moisés. Eles se tornaram rebeldes, contumazes. Então Jeová liberou um monte de serpente no meio deles. Falou: é isso mesmo, toma. E eles começaram a ser picados e começaram a morrer. E quando eles viram que as serpentes não saíam do meio deles, eles foram até Moisés e imploraram: olha, pede para Deus tirar a serpente do nosso meio, pede para Deus exterminar esses problemas, nós estamos morrendo. Você sabe que serpente é figura de Satanás, né? E uma vez que a serpente pica, ou ela aleja ou ela mata. Serpente, figura de problemas, adversidades gigantes que se levantam às vezes e nós não conseguimos derrubar. Então o que o povo fez? Depois que eles começaram a ver que a coisa estava ficando preta mesmo, porque o ser humano é assim, ele só busca ajuda quando ele vê que não tem mais jeito, não tem mais saída. Então ele se sente obrigado a ir buscar ajuda, principalmente em Deus. Deus é a última alternativa. É incrível como as pessoas às vezes chegam no fundo do poço antes de buscar Deus. Primeiro busca na medicina, na ciência, na psicologia, né? Na terapia. Vai para fora, vai para outro estado, para outro país, gasta rios de dinheiro. Aí quando percebe que não dá, aí corre para os braços de Deus. O interessante é que Deus, Ele sempre vai estar com os braços abertos. Ele sempre vai permitir que às vezes os nossos inimigos até cavalguem sobre o alto da nossa cabeça, só para nos dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Sabe, nem todos os problemas que acontecem conosco é para nos destruir, para nos diminuir, acabar com as nossas vidas. Porque o mesmo Deus que permite, presta atenção, o mesmo Deus que permite é o Deus que livra. Se Ele permite às vezes nós passarmos por determinados desertos, determinados momentos difíceis da nossa vida, é porque Ele já tem um plano para nos livrar daquele mal. E a única coisa que nós precisamos realmente é nos aproximarmos dEle com inteireza de coração. Então as serpentes vieram, começaram a atacar aquele povo, começou a morder aquele povo começou a morrer. E eles correram e foram buscar ajuda em Moisés. E Moisés recorreu ao Senhor. Olha, o povo está morrendo, olha, o povo quer ser curado, quer ser livre desse mal. Aí Jeová disse assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, eu não vou livrar vocês não. Vocês vão fazer uma serpente de bronze, vão colocar numa haste, e todo aquele que for picado pela serpente, quando olhar para aquela serpente de bronze, vai ser curado. Olha que coisa, olha que chave. Então eu não vou tirar a serpente sempre vai estar aí, os demônios sempre vão estar aí, gente. Mas quem quer que seja picado, se olhar para aquela serpente de bronze, vai ser curado. Veja, a serpente, a áspide. Aí quando Jesus vem, Ele também é levantado no madeiro. E Ele diz assim: olha, assim como a serpente lá no deserto foi levantada, e todo aquele que era picado, ao olhar para a serpente,
era curado, não morria. Assim também será o Filho do Homem, quando ele for levantado na cruz. Hoje qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer investida de Satanás contra a sua vida, sua casa, sua vida financeira, sua saúde, basta você olhar para quem? Basta você olhar para Jesus, porque ele ainda cura, ainda liberta, ainda libera destinos. Então eu estava vindo para cá e o Espírito Santo ele veio trabalhando na nossa cabeça, porque como pode nós sabermos que existe um Deus tão poderoso, tão forte, um Deus que é, como eu estou dizendo, libera destino, é um Deus que fala com um morto e o morto ouve a sua voz, é um Deus que fala com as estrelas, fala com a lua, fala com o sol, fala com o vento, manda o vento se acalmar e o vento se acalma, manda o mar se aquietar e o mar se aquieta, ao ponto das pessoas olharem e dizer: nossa, quem é esse que até o mar e o vento lhes obedece? Esse é Jesus. É Jesus que quando fala com o cego enxerga, quando fala com o paralítico anda. Fala com o coxo é curado. Fala com o leproso é livre da sua lepra. Esse é Jesus. Então como não nos aproximarmos mais dele? Como não nos aprofundarmos mais, buscando conhecimento, entendimento, sabedoria, para entender aquilo que ele pode fazer nas nossas vidas? Se você conseguisse compreender o que Deus ele pode fazer na sua vida, você não teria mais medo, você agiria como Davi. Esses dias nós estamos falando de Davi. Davi, ao invés de olhar para o gigante, não, ele olhou para a recompensa que ele teria ao derrubar aquele gigante. Você entende? Ele entendeu que aquele gigante foi colocado ali como uma oportunidade para ele romper, viver outros níveis, alcançar promessas. Mas como ter essa intimidade? Fazendo como ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi tinha prazer de vir na casa do Pai. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele ia na casa de Deus, ele recebia uma revelação, ele recebia um entendimento. Cada vez que ele ia na igreja, cada vez que ele ia no templo, ele conhecia a justiça de Deus, o caráter de Deus. E é isso que nos dá segurança, conhecer e continuar conhecendo. Por isso que a palavra diz lá no livro de Oséias, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 3, olha só, Oséias 6:3, é isso? Deixa eu colocar aqui no telão. Olha só, tem como abaixar a letra? Aí, olha só o que diz, leia comigo, ó. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele o que? Aparecerá, virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Coloca naquela outra versão, revista e corrigida, por gentileza. É a mesma coisa, mas cada versão te traz um entendimento melhor. Olha só, revista e corrigida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, você não pode parar, você tem que conhecer, e uma vez que você conhece, você tem que prosseguir conhecendo, querendo saber mais dele, querendo receber mais dele. Porque se você acha que isso que você está recebendo já é o ápice, já é tudo de Deus, não. Deus ele tem muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos para entregar para nós. Sabe, Deus ele nunca vai fazer nas nossas vidas abaixo daquilo que ele pode fazer. Ele sempre faz mais e mais e mais. Mas para isso, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ou seja, é certa. Assim como nasce a alva, como nasce o dia, o sol começa a brilhar, assim é a sua saída. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá.
como a chuva seródia que rega a terra. Então, na medida que você vai conhecendo, Ele vai vindo sobre a sua vida como a chuva, aquela chuva seródia, aquela chuva que faz a semente nascer, faz a semente germinar, faz o fruto brotar. Não existe você ficar estagnado com Deus, parado com Deus. Não. Na medida que você vai se aprofundando, você vai frutificando. E isso me faz lembrar também de uma passagem muito interessante, que foi a passagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 3, que fala que Ezequiel, ele estava no templo, e de repente ele teve uma visão. Ele começou a ver sair do templo rios, mas não era um rio comum, eram rios de águas vivas. Sabe aquele rio que sacia a sede, que traz o refrigério, a calma, o equilíbrio, a temperança, o domínio próprio, tudo aquilo que você precisa para você ter paz? Então, foi justamente esse rio que Ezequiel viu sair de dentro do trono, de dentro do templo. E ele ficou impactado, porque aquele rio jorrava muitas águas, porque Jesus é um rio de águas vivas, e quem crê nele também do seu interior fluirá rios de águas vivas. Então ele começa a olhar, e de repente aparece um homem que toca nele e convida ele para dar uma volta em volta daquele templo que estava ali. Leva ele até a margem daquele rio, e lá no versículo 3 diz: à medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, e levou-me pela água que batia onde? No tornozelo. Vai guardando isso, gente. A água batia onde? No tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que não se conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era o rio que não se podia atravessar andando. Pai, eu não sei com quem o Senhor quer falar nessa noite, Pai, mas nós queremos abrir o coração para ouvir a Tua voz, porque assim como eu consegui entender com profundidade a mensagem que o Senhor quer transmitir para a igreja, que cada uma dessas pessoas possam entender também, Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer entregar, que não haja distração, que essas pessoas possam guardar o coração, que o Teu Espírito Santo impeça o sono, o cansaço, a lombeira, a preguiça, a desatenção de tomar conta da mente dessa pessoa, que ela esqueça os barulhos do mundo lá fora, os problemas, as adversidades, e que ela venha prestar atenção naquilo que o Teu Espírito Santo quer falar nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Veja, da mesma forma que Ezequiel, ele foi convidado a entrar naquele rio, nessa noite o Espírito Santo também ele está nos convidando a mergulhar mais fundo, a entrar nas águas desse rio. Então eu não quero falar com aquelas pessoas que são curiosas, eu quero falar com aquelas pessoas que têm sede de Deus, sede de se aproximar de Deus, porque é justamente isso que acontece na vida de cada um de nós. Veja, quando nós estamos cansados, fadigados, os nossos pés estão feridos, machucados de tanto caminhar, bater e não achar. Quando a gente encontra Jesus, é como se Ele estivesse nos pegando pela mão e nos levando em direção daquele rio,
dos rios de águas vivas. Oh, e como é gostoso quando você chega diante daquele rio e coloca os seus pés, e a água bate nos seus tornozelos, cobre os seus pés. É um alívio imediato. Você sente um frescor imediato. Eu não sei se você sabe, mas os nômades beduínos lá de Israel, que vivem no deserto, no Saara, a primeira coisa que eles fazem quando eles chegam na casa de uma pessoa, a maior prova de recepção que alguém possa dar é preparar uma bacia com água, colocar diante daquela pessoa e ela colocar os seus pés dentro. É um alívio psicológico que invade a alma, o espírito, a mente. É como se a pessoa tivesse tomado um banho. Então assim também acontece com todas as pessoas que chegam na igreja, chegam destruídas, aflitas, angustiadas, chegam doentes, e elas colocam os pés nessa água. Sabe, o refrigério, ele vem na mesma hora. Bate a tranquilidade, bate a paz, o amor surge, a confiança, a segurança. Ela se alegra, porque ela percebe que a partir daquele momento a vida dela não será mais a mesma. Ela é aquela pessoa que se alegra com a igreja, se alegra com o ambiente, chega aqui, tira fotos, posta nos reels dela, apresenta para parente, amigos, irmãos, e fica toda feliz. Mas só que é aquela pessoa que ainda se encontra na margem. Sabe quando você vai na praia? Quem já teve a oportunidade de ir numa praia aqui? Já teve? Você já viu como é gostoso você ir numa praia de manhã cedo e começar a andar na areia assim, ó, e sentir a água batendo nos seus pés? Não é verdade? Aí de vez em quando vem uma onda grandona e você mas é algo gostoso, gente. É algo relaxante. É algo que te traz paz, te leva tão distante. Aí você vai andando assim, você vai olhando aquele mar imenso, aquela água azul, navios lá longe, pelo menos lá em Santos, né? Aqueles navios da Petrobras, aqueles cargueiros lá longe. Mas ali você ainda pode correr, você pode pular, você pode brincar, pode jogar bola, porque você está na beirada. O alívio vem, o frescor vem, é gostoso. Mas só que Deus, ele queria fazer com que Ezequiel tivesse uma experiência maior com ele. Aí o homem vai e mede mais 1000 côvados, e ele entra, e de repente quando ele entra, a água começa a bater aonde? No joelho. Isso significa o quê? Que Ezequiel estava sendo levado por Deus já para um outro nível. Quer dizer, ele já não estava mais na beirada, ele já estava com a água batendo no joelho. Isso significa um grau de espiritualidade, que você já não é mais um visitante, você já não é mais um menino inconstante, levado por roda de ventos e doutrinas de qualquer lugar. Não, agora você já mergulhou um pouco mais, já entrou um pouco mais profundo no conhecimento de Deus, ao ponto de você conseguir já, depois de um tempo, começar a dobrar os seus joelhos. A intimidade, ela tem que vir crescendo assim, ó, de forma paulatina. Molha os pés quando você chega, fica tudo bem, mas Deus quer te levar um pouco mais além. Ele te leva até onde a água bate nos seus joelhos. Já é um momento que você já entende que você precisa dobrar os joelhos, entrar no quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos, falar com o Pai. Você já está alcançando um outro nível, meu. Você já está buscando conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Ou seja, você não fica mais na beirada, você está avançando.
E isso é bom, porque na medida que você vai avançando, você vai conhecendo Deus. Aí quando você começa a dobrar os joelhos, começa a buscar, você começa a perceber que as suas orações já não é mais uma oração comum, já é uma oração que abre portas, já é uma oração que libera destinos, já é uma oração que você ora e o doente é curado, o enfermo é curado, o cativo é liberto. Você já começa a ver coisas acontecendo no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Por quê? Porque você já saiu do raso, você está agora batendo com a água aqui nos joelhos. Mas Deus, Ele não quer somente que a água fique nos seus pés e muito menos no joelho. Deus, Ele pega Ezequiel e fala: não, Ezequiel, eu quero que você tenha uma experiência maior comigo, e vai e mede mais 1000 côvados e leva Ezequiel mais para o meio da água. Aí naquele momento a água já estava batendo na cintura. E você sabe que quando a água em qualquer rio, em qualquer lugar começa a bater na sua cintura, você já não consegue mais andar como você andava antes, você já não consegue mais brincar como você brincava antes, você já não consegue mais correr como você corria antes, você tem dificuldade de correr. Você consegue ainda correr? Consegue, mas com dificuldade. Você consegue andar, mas com dificuldade. E quando a água ainda está aqui no meio, você tem oportunidade de voltar atrás a qualquer momento, de voltar para o raso a qualquer momento. Mas veja, Deus, Ele não quer que você volte para o raso. Deus, Ele não quer mais que você volte a viver aquela vida que você vivia antes. Não. Por quê, Pai? Porque Ele tem muito mais para te dar. Porque Ele quer fazer você conhecer as suas grandezas, as suas riquezas, que só é revelado para aqueles que verdadeiramente o amam. Você consegue entender? Aquilo que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e ainda não penetrou no coração de ninguém, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas para Deus revelar essas coisas, essa grandeza, para Deus te levar para outro nível, você tem que mergulhar. Você não pode mais ficar parado, não pode ficar com a água batendo na canela, no joelho, não. Você não pode ficar com a água batendo na cintura, você tem que mergulhar, tem que ir mais fundo. Porque na medida que você vai se aprofundando, Deus, Ele vai se revelando a você. E é justamente isso que Deus queria mostrar a Ezequiel. Vem, Ezequiel, vem. Não quero que você fique no raso. Não quero que você fique com a água pela cintura. Não. Porque você ficar com a água pela cintura, você ficar com a água pela canela, você corre um grande risco de querer voltar atrás, das tentações do mundo te levar para o mundo novamente, de você se afastar de Deus. Você está me entendendo? Então só existe uma maneira de Deus conseguir te cativar, de Deus te ter, ao ponto de você poder dizer: olha, eu sou teu e tu és meu. É Ele te levando mais fundo, é você mergulhando mais fundo. Por quê, bispo? Porque é lá no fundo que estão os milagres, é lá no fundo que está a cura, a libertação, é lá no fundo que está a vida, e a vida com abundância. Você consegue entender por que muitos não rompem, por que muitos não são abençoados? Porque não querem ir até o fundo. Eles continuam na beirada, ou seja, molham os pés, mas ao mesmo tempo que estão molhando os pés, volta para o mundo lá fora. Aí corre lá de novo quando está passando algum problema, alguma dificuldade, fazendo de Deus uma prateleira. Aí vai lá, molha os pés de novo, recebe o frescor, o alívio, aí corre para o mundo lá fora. Então só existe uma maneira de você nunca mais voltar para o mundo lá fora, e Deus, Ele conseguir completar a obra que Ele começou em você. Porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra em cada um de nós, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então Deus, Ele não quer que você venha viver abaixo da média, não. Deus, Ele quer fazer você romper, viver acima da média. Deus quer fazer você viver milagres, prodígios e maravilhas. Deus, Ele quer se revelar na sua vida, mas para que Ele possa fazer isso, você tem que mergulhar mais fundo. Você consegue entender? Essa canção que nós acabamos de falar, cantar, quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Não é nem questão de querer, é uma questão de necessidade. Você não pode ficar entrando nas águas e saindo, entra e sai. Aí nas águas você está orando, aí quando você sai, você está lá fora fazendo a dancinha do 4, rebolando até o chão, mano. Ou você é ou não é, mano. Ou você mergulha ou não mergulha.
Ou você se entrega ou não se entrega, porque tudo aquilo que você precisa está escorrendo em Jesus. Tudo aquilo que você quer está nele, existe nele, e é por ele e para ele que são todas as coisas. Ele não vai conseguir agir, trabalhar na sua vida se você for essa pessoa dúbio. Ora você quer, ora você não quer. Homem inconstante, que é agitado, impelido como a onda do mar. Não suponha tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então hoje o Espírito Santo, ele está te convidando a mergulhar mais fundo, porque quando você entra mais fundo, como Ezequiel entrou, você vai perceber que ali você já não vai ter mais controle de você, você já não vai ter mais controle da sua carne. Quem vai te controlar vai ser o Espírito Santo. Você vai perder totalmente o controle da sua vida. Você não vai poder correr, você não vai poder fugir, você só vai viver na dependência dele. É ele que vai te carregar como rios de águas vivas. Ezequiel, quando estava lá no meio das águas, ele percebeu que ele já não tinha mais controle sobre ele. Ele já não alcançava mais o chão. Os pés dele ficou flutuando. E ele só tinha uma alternativa: ou ele fugia, ou ele mergulhava. E eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo, ele está encurralando muitas pessoas, dando um checkmate em muitas pessoas e dizendo: filho, por que você sempre foge de mim? Por que você nunca quer mergulhar mais fundo? Por que você sempre corre? Por que você só quer molhar os pés? Porque você só quer ficar comigo até os joelhos, até a cintura? É para você ter força de voltar para o mundo lá fora? É para você sempre fugir de mim? Não, mas hoje eu não quero que você fuja de mim. Hoje eu quero te laçar. Hoje eu quero te pegar. Hoje eu quero que você mergulhe, porque só você mergulhando eu terei controle da sua vida. Você pode perder o controle sim, mas na grande realidade você não está perdendo, você está entregando o controle da sua vida nas mãos de Deus. Aleluia. E se você nessa noite quer mergulhar, bispo, eu preciso mergulhar, eu preciso sair do raso, eu preciso sair dessa procrastinação, eu preciso conhecer mais Deus, eu quero buscar mais Deus. Então saia do seu lugar, vem aqui na frente também. Vem aqui na frente. Queira conhecer, queira mergulhar. Não molhe só os seus pés, não molhe só a sua canela, não molhe só os seus joelhos, só a cintura. Mergulhe, mergulhe, mergulhe. O Espírito Santo nessa noite está dizendo: mergulhe em mim. Mergulha, se entrega, porque eu cuido de você. Aleluia. Deixa Jesus cuidar. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Leva-me mais perto. É só lá que você vai encontrar Jesus. É secreto aos teus pés. É só lá que você vai ver milagres. Pois a tua glória
quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Vivo meu culto agora e tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Vivo meu culto agora e poder. Tua majestade é real. Deus, Ele só usa aquele que se entrega. Deus só usa aquele que quer mergulhar. Deus só usa aquele que já não tem mais controle sobre a sua vida. Aquele que pode dizer: eu sou teu e tu és meu. Eu pertenço a ti, Senhor. Eu já percebi que de mim mesmo eu não posso nada. E dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa você querer viver a sua vida longe do Senhor. Você pertence a Ele, não adianta fugir. Eu vou te encurralar, eu vou te apertar. Se preciso for, eu vou permitir que você até passe necessidade, tenha aperto, sofra perseguições, seja afrontado, só para você entender que nem só de pão viverá o homem. Deus, nessa noite, Ele está apertando muitas pessoas. Muitas pessoas estão vivendo momentos difíceis e não estão entendendo. Algumas estão até acusando o diabo. É o diabo, é Satanás, é olho grande, é inveja, é macumba. Mas veja, nenhum poder Satanás teria, macumba teria, se do alto não fosse dado. Os seus inimigos jamais conseguiriam se levantar contra você, te subjugar, se o Pai não permitisse. Você não teria nenhuma perda, não passaria nenhuma dificuldade, não enfrentaria nenhuma adversidade, nenhuma doença, nenhum problema na sua casa, na sua família, se Deus não permitisse. Tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está passando, é a mão de Deus. É a mão de Deus permitindo, só para te atrair, só para fazer você chegar nesse lugar, só para você se render, só para você se entregar, só para Ele poder trabalhar na sua vida. Mas Ele nunca te esqueceu, Ele nunca te abandonou. Até as lágrimas que você tem derramado no silêncio da noite tem mexido os céus, tem feito barulho nos céus, tem feito os céus guerrear ao seu favor. Os céus está trabalhando ao seu favor. Foi os céus que te trouxe aqui nessa noite, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite, para fazer você viver uma nova história, para fazer você mergulhar mais fundo, te entregar, se render e dizer: Pai, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas. É Ele te chamando nessa onde noite. Os meus pés podem falhar. Mesmo se falhar, eu vou estar e com ali você. te encontro no mistério, Em meio ao mar, confiarei. só confia, só se entrega. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Aprende. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu. Declare isso. Você tem coragem? Tu és meu. Eu sou Teu. Tu és meu. Eu sou
transforme os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Por onde quer. Minha fé será mais firme. Guia-me pra que Só pede isso pra ele. em ti confie. Só pede Sobre isso. as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Diga: Senhor, eu preciso, eu necessito, a partir de hoje, mergulhar mais fundo, me entregar, deixar o Senhor me conduzir, porque se o Senhor for o meu pastor, de nada terei falta. Me ensine a confiar, me ensina a me entregar, me ensine a lançar sobre ti todos os meus anseios, todos os meus desejos, porque eu sei que a todo tempo o Senhor estará cuidando de mim, em nome de Jesus. E que assim seja. Sabe, gente, não é fácil a gente tomar essa iniciativa. É como eu disse, as pessoas elas querem ficar só na margem, só na beirada. Elas não querem compromisso sério. Mas para você ver o extraordinário, o excelente de Deus, para você viver o sobrenatural, você não pode ser uma pessoa natural. Você não pode andar como todo mundo anda, não pode pensar como todo mundo pensa. Não. Você tem que ser uma pessoa também fora do normal, fora da bolha. Aí sim, a partir do momento que você se lança, começa a ter um relacionamento com Deus, você vai ver coisas que homens comuns não veem. Vai sentir coisas que homens comuns também não sentem. E vai receber coisas que homens comuns também não recebem. Você vai romper, nós vamos romper. Deus está nos chamando nessa noite para fazer o extraordinário nas nossas vidas. Veja, olha aqui para mim. Deus, Ele quer fazer o extraordinário na sua vida. Deus quer fazer você romper. Deus, Ele quer te conduzir. Deus, Ele quer te caminhar. Deus, Ele quer te orientar. Deus, Ele quer te mostrar o caminho da salvação.
Deus, Ele quer abrir portas para você. É como se Ele estivesse dizendo: filho, olha, já está tudo preparado. Tudo aquilo que você quer já está preparado. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita já é passado para Deus. É passado, já está tudo preparado. As bênçãos espirituais dos lugares celestiais já estão reservados, já estão preparados. A única coisa que Deus, Ele precisa para que Ele venha fazer se cumprir na sua vida, suas promessas, é mergulhe, mergulhe mais fundo, mergulhe mais fundo. Fique comigo, me abrace, sai do raso, sai e vem, se lance, se entregue, que eu vou fazer o extraordinário. Eu vou te abençoar, você vai voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Tão lindo é cada momento, momento de entrega, momento de reconhecimento, momento que você entende que você tem que sair do raso, que dá na hora de você mergulhar mais fundo, dá na hora de você se entregar. Que momento lindo é esse? Segura minha mão, momento de reconhecimento. Aleluia. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Pode passar. Leva-me ao lugar onde só sei eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, Pela oportunidade que Ele nos dá, eu dependo desse amor, pelo cuidado, e sem ti eu sei, pela ternura. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que